Meu nome é Giovana e nesse vídeo vamos fazer a resolução de mais um exercício retirado do Hibbeler, dessa vez sobre a carga axial. A questão é a seguinte: o parafuso AB tem diâmetro de 20 mm e passa por uma luva com diâmetro interno de 40 mm e diâmetro externo de 50 mm. O parafuso e a luva são feitos de aço A36 e estão presos aos apoios rígidos como mostra a figura. Se o comprimento do parafuso for de 220 mm e o comprimento da luva for de 200 mm, determine a tração no parafuso quando for aplicada uma força de 50 kN aos apoios. Primeiramente, nós vamos anotar as informações que a questão nos dá. O diâmetro do parafuso é igual a 20 mm. O diâmetro interno da luva é igual a 40 mm. Já o diâmetro externo da luva é igual a 50 mm. O tamanho do parafuso é igual a 220 mm. O tamanho da luva é igual a 200 mm. E a força P é igual a 50 kN. O módulo de elasticidade para o aço A36 é igual a 200 GPa. Informação que você encontra nos anexos do livro do Hibbeler. Aqui nós temos o desenho do esquema, fazendo uma seção e o teorema do corpo livre dessa seção. Vamos ter isso aqui: a força externa agindo e as reações internas do parafuso e da luva. Fazendo o somatório das forças em X, adotando esse sentido como positivo, temos que a força no parafuso mais a força da luva, aqui vai ser apenas PL, porque PL sobre 2 vezes 2 fica apenas PL, menos 50 kN é igual a zero. Sendo assim, teremos um problema estaticamente indeterminado. Para resolver isso, utilizaremos uma equação de compatibilidade. Como a luva e o parafuso estão entre os apoios rígidos, ambos vão ter o mesmo deslocamento. Então dizemos que o deslocamento no parafuso é igual ao deslocamento na luva. Como foi visto no capítulo sobre carga axial, podemos dizer que o deslocamento é igual à força vezes o comprimento sobre a área vezes o módulo de elasticidade. Sendo assim, teremos essa equação que diz que a força no parafuso vezes o tamanho do parafuso sobre a área transversal do parafuso vezes o módulo de elasticidade do material é igual à força na luva vezes o tamanho da luva sobre a área transversal da luva vezes o módulo de elasticidade do material. Podemos calcular primeiramente a área que vamos precisar. Então temos que a área de um parafuso, que é um círculo simples, é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Substituindo, temos que π vezes 20 ao quadrado sobre 4 é igual a 314,16 mm². Agora, calculando a área da luva, que é um círculo vazado, utilizaremos a relação que diz que π vezes o diâmetro externo ao quadrado menos o diâmetro interno ao quadrado, tudo isso sobre 4. Sendo assim, temos que π vezes 50 ao quadrado menos 40 ao quadrado sobre 4 é igual a 706,86 mm². Já temos os dados que podemos descobrir, então vamos substituir na equação de compatibilidade, ficando da seguinte maneira: podemos cortar as unidades, pois elas se anulam. Da mesma forma, o módulo de elasticidade de ambos os lados, pois o material é o mesmo. Reorganizando, temos que 0,7 vezes a força no parafuso menos 0,29 vezes a força na luva é igual a zero. Podemos ver que, novamente, temos uma equação com duas incógnitas. Só que como nas duas equações eu tenho as mesmas incógnitas, eu posso fazer um sistema para encontrar esses valores. Aqui vemos as equações em formato de sistema e vamos resolvê-lo pelo método de substituição. Sendo assim, alterando a equação 1, temos que a força na luva
é igual a 50 kN menos a força do parafuso. Substituindo na equação 2 e desenvolvendo, temos que a força no parafuso é igual a 14,65 kN, que é o que a questão quer. Só para ficar mais completo, podemos colocar esse valor na equação 1 e vemos que a força na luva é igual a 35,35 kN. Com isso, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Até mais!